Após a Dieta de Worms, Lutero ficou escondido no castelo de Wartburg por 10 meses, de maio de 1521 até março de 1522. Durante este período, a sua querida cidade de Wittenberg estava enfrentando três situações que tiraram a tranquilidade de Martinho. Primeiro, um monge chamado Zwingli, partidário e defensor de Martinho Lutero, deixou o monastério e começou a promover ali em Wittenberg uma religiosidade do tipo mística e milenarista. Ele colocou ênfase em experiências espirituais e entendeu que o culto precisava ser reformado, incluindo a quebra das imagens das igrejas, movimento que é conhecido como iconoclasmo. Segundo, o conhecido já por nós grupo chamado Profetas de Zwickau, que mencionamos em nosso último vídeo, que tentou implantar na cidade uma revolução social, incomodando bastante os magistrados locais. E terceiro, um antigo aliado de Martinho Lutero chamado Karl Stadit, que inclusive participou com ele do debate contra João Eck na cidade de Leipzig. Então, Karl Stadit começou a tomar o lugar de Lutero na direção da reforma na cidade durante a ausência de Martinho. Entre as ações de Karl Stadit estava uma reforma litúrgica, que não teve o apoio de Frederico, o príncipe Frederico, e ainda poderia trazer a ira dos demais príncipes alemães sobre a cidade. Tudo isso levou os magistrados e os amigos de Martinho a solicitarem que ele voltasse para Wittenberg do seu esconderijo em Wartburg. Desta maneira, no dia 6 de março de 1522, Lutero entrou novamente na sua querida Wittenberg. No dia 9, domingo, ele já estava com barba raspada, a tonsura de volta na cabeça, trajando as suas vestes agostinianas. Com isso, ele demonstra que certas coisas não precisavam ser descontinuadas ou mesmo destruídas de forma atropelada. Mesmo não sendo mais monge, Martinho se vestia como um. Subiu então, naquele domingo, ao púlpito da paróquia da cidade, diante da expectativa de seus amigos e da ansiedade de seus adversários. Dali, até o dia 16, durante uma semana inteira, ele pronunciou 8 sermões consecutivos, e após estes 8 sermões, ele já estava de pleno domínio sobre aquela comunidade e derrotou por completo os extremistas, os iconoclastas dos 3 grupos que mencionei acima. Este exemplo evidencia como o púlpito e a palavra eram, nas mãos de Martinho Lutero, instrumentos muito poderosos. A cidade foi pacificada pelos seus sermões. Para Martinho, o seu retorno a Wittenberg tinha como meta defender as suas ovelhas de lobos que se disfarçavam de ovelha, mas eram instrumentos de Satanás. Na sua ótica, todos os seus adversários eram braços de Satanás, quer fosse o Papa ou então agora o Karl Stadit, seu antigo amigo. Naquele caso específico, Karl Stadit, Zwingli, os profetas de Zwickau, aqueles que destruíam as imagens e impunham um novo formato de Eucaristia sem debate e atropeladamente, deveriam ser combatidos como se fossem adversários mesmo. As novidades religiosas, as reformas, só poderiam ser feitas ordenadamente, de forma decente. O príncipe Frederico não gostava de tumulto e o conselho do império não deveria ser alarmado com as desordens de Wittenberg. Martinho achava que, desta maneira, ele iria conseguir sobreviver ao Edito de Worms e à bula Ex Surge Domini. Ele não buscava mais absolvição, mas achava que pelo menos poderia ser tolerado pelas autoridades seculares. Diante de seus apelos pelo fim da confusão e uma pesada crítica aos inovadores que agiam sem respeito pelas consciências mais tradicionais, a população de Wittenberg se rendeu a Martinho Lutero. Gabriel Zwilling, arrependido, se colocou sob a orientação de Lutero, tornando-se inclusive uma peça na estruturação das comunidades que seguiriam depois o movimento reformador. Com relação a Karl Stadit, um antigo aliado e parceiro, entretanto, o processo se arrastou noutra direção. Inicialmente, Karl Stadit foi proibido de pregar. Em resposta à proibição, ele escreveu um livro, um pequeno livro que não era contra Lutero, mas com um outro adversário chamado Jerônimo Durkheim. Lutero entendeu que o livro era dirigido contra ele, entretanto, e levantou o conselho da igreja contra Karl Stadit.
O conselho confiscou o livro e ainda condenou toda aquela edição à fogueira. Diante da hostilidade de seus antigos companheiros e amigos, Kallstadt, muito triste, pegou a sua mulher, seu filho e foi para uma outra cidade, uma cidade próxima onde morava o seu sogro, e passou a trabalhar no campo ali com eles. No final de 1523, ele se estabeleceu numa região chamada Orlamund, onde tentou desenvolver novamente a sua visão pessoal da reforma. Ele, ressentido com Lutero, o chamava de Papa de Wittenberg. Para fazer oposição a Martinho, Kallstadt negou a presença real de Cristo na Eucaristia e também atacou o batismo infantil, se associando àquele grupo que vai ser chamado de Anabatista. Este foi o primeiro racha no movimento de Martinho Lutero. Martinho entendia que as pessoas, acostumadas às antigas tradições religiosas, se escandalizariam ao ver a destruição de seus santos, de suas imagens, de seus afrescos ali na igreja. Também o eleitor Frederico, devoto das relíquias e da missa, poderia ficar irritado com as novidades e deixar de proteger Martinho e o movimento, porque naquele momento eles só sobreviviam por causa da proteção de Frederico. Além disso, se Kallstadt desenvolvesse os seus projetos, haveria o perigo de ele se tornar o líder da reforma nas igrejas, e o Martinho tinha desconfiança dessa liderança. Tudo isso levou Lutero a promover quase um linchamento social contra Kallstadt. Martinho também queria suprimir o caráter sacrificial da missa, mas manteve o formato da liturgia. As pessoas que compareciam às celebrações não percebiam as transformações rituais. Os sacerdotes deveriam conservar as roupas tradicionais e manter aspectos formais do cerimonial. Apesar da missa no idioma alemão já acontecer em outras cidades, em Wittenberg, berço da reforma, isso não vai acontecer até a morte de Frederico, do príncipe Frederico. Somente quando o seu irmão, chamado João da Saxônia, foi eleito príncipe, o Martinho receberá então autorização para mudar a liturgia. No dia 29 de outubro de 1525, celebrou-se na paróquia de Wittenberg a primeira missa integralmente no idioma alemão. Após pacificar a cidade, Martinho continuou habitando no seu mosteiro agostiniano, agora esvaziado dos monges agostinianos. Ele não tinha mais rival nenhum na cidade e se entregou inteiramente à organização do movimento reformador, com o apoio irrestrito dos magistrados da cidade e dos professores da universidade.